comigo. Não dá não. Qual é a diferença entre banca organizadora e banca avaliadora? Na realidade tem uma grande confusão aí de nomenclatura, né? O núcleo de computação eletrônica, como outras empresas e instituições, nós somos organizadoras de concurso público. Nós não somos. O termo banca para a gente, na realidade, foi um vício criado entre os cursos, né? Na realidade, nós somos uma organizadora de concurso público. Essa organizadora, é claro que se eu tenho um concurso para fazer prova para engenheiro, nós temos uma banca de engenheiros para fazer as questões e para corrigir as questões. Tá? Então, banca, na verdade, para a gente é a nossa banca examinadora. Tá? Para o pessoal de cursos, na verdade, banca, quando ele fala banca ONCE, o ONCE não é uma banca, é uma organizadora. Do mesmo modo que, por exemplo, a CESP é uma organizadora, a ESAF é uma organizadora, e cada organizadora tem na sua estrutura profissionais específicos que são chamados de banca examinadora, que fazem as questões, corrigem as questões, bolam as provas e tudo mais. Então a banca avaliadora é a chamada banca examinadora. Exatamente, banca avaliadora profissionais. Agora, já que a gente está falando então dos avaliadores, dos examinadores, o NCE tem um cadastro de examinadores e lança mão deles no momento do concurso. Como é que é feita essa escolha das pessoas que vão examinar as provas? Ou até que formulam as questões de provas? Olha só como é que funciona as coisas, né? Imagina se a gente tivesse que a cada concurso sair procurando, né? O núcleo como organizadora não coloca um anúncio no jornal procurando profissionais para compor a banca examinadora ou banca validadora daquele concurso. Nós temos um cadastro formado já pelos anos que nós temos de experiência, profissionais competentes que conhecem determinados assuntos e muitos assuntos, né? Que são formados não só apenas de professores da universidade, a Universidade Federal do Janeiro é a maior universidade federal do Brasil, né? Temos quase todos os assuntos, digamos assim, dentro da universidade, né? Mas não é só de professores que é formado, vamos dizer, o nosso staff de banca, tá? São profissionais do mercado, pessoas que se destacam no mercado e que detêm um conhecimento específico de inúmeros assuntos, né? É claro que essa banca, que a gente chama, essas bancas são convidadas conforme a característica do concurso. A nossa coordenadora acadêmica, ela efetua um trabalho de convocar, chamar se uma determinada pessoa, se um determinado membro de uma determinada banca está disponível para poder proceder toda a atuação em um determinado concurso, que vai desde a parte de elaboração de questões, análise do conteúdo programático, questões para aquele concurso e depois analisar os recursos e talvez corrigir prova discursiva ou participar de banca de prova oral, tá? E isso aí vem muito de quê? Do staff que a gente tem. É claro, se a gente não tiver algum profissional em algum assunto que nos seja solicitado, nós vamos procurar no mercado a melhor pessoa que tenha conhecimento sobre aquele assunto. E uma vez essas pessoas dentro desse cadastro, como é feita a seleção? Há um sorteio ou vocês escolhem a dedo o profissional que irá elaborar as questões das provas? Na realidade, a nossa coordenação acadêmica, ela faz um convite a esse profissional, tá? E pergunta da disponibilidade dele, né? Claro, no nosso cadastro, nas nossas pessoas, na disponibilidade dele de poder participar daquele concurso. Então o sorteio está fora de consideração? Não existe sorteio. Não existe sorteio entre os membros de uma determinada. É claro que a gente pode ter, por exemplo, 5 pessoas que podem participar da banca de direito administrativo. Ela pode chamar um, tá? E pergunta se essa pessoa estaria disponível para participar de toda a etapa do concurso, que vai desde antes, não é o dia da prova, tem que preparar a prova, analisar as questões, tem que fazer as provas, corrigir os recursos e tudo mais. Bem, o que acontece? É feito um convite a esse profissional. E aí é uma coisa bastante importante, né, que eu acho que faz uma diferença muito grande, né? Nós convidamos o profissional, nós exigimos que ele, para este concurso, não é só para um, e para todos, desenvolva questões inéditas. O núcleo de computação não trabalha com banco de questões. Tá? A cada concurso, a cada disciplina, nós pedimos que a banca, ou esse profissional, desenvolva questões específicas. Ele, inclusive, assina um termo dizendo que são questões inéditas para aquele concurso. Do mesmo modo que não pode haver nenhum parente
participando do concurso até nível 3º grau. Mas, perdão, como não pode haver questões inéditas, se de vez em quando, muito parecidas, acontecem de serem encontradas em determinadas provas. Por exemplo, direito administrativo constitucional, há quase uma repetição. Se falou que há uma exigência do NCE para esse examinador, mas isso não impede que o examinador possa repetir. Na verdade, você está colocando um ponto que é o seguinte: a organizadora não mantém um cadastro de questões. Nós não temos um banco de questões. Mas, por outro lado, se você for pensar bem, esse profissional que é a nossa banca, não só minha, não deve ser, tá? Ele pode ser um profissional que seja uma banca da Seja Rio, ele pode atuar para a Seja Rio também. Ele pode atuar, por exemplo, para a CESP. O que acontece? Essa pessoa, em função de ser uma pessoa que tem a trabalhar para diversas organizadoras, essa pessoa às vezes tem um banco de questões dele. Apesar de se comprometer em assinar o documento onde esse examinador assume o compromisso de não repetir questões inéditas. Mas olha só, ele ter um banco de questões não quer dizer que ele está me dando uma questão que já foi utilizada. Tá? Ele tem que ter o controle e ele pega essa questão e, por exemplo, diz: essa questão eu utilizei no concurso X do núcleo de computação eletrônica. A questão é inédita. Se ele pegar aquela questão, tá, e der para uma outra organizadora, aí sim a questão deixa de ser inédita. Do mesmo modo que ele pode ter feito uma questão para uma determinada organizadora, nós pedimos para que ele nos mande só questão inédita, então questões feitas especificamente para aquele concurso. Ele vai pegar uma das que não estão marcadas como utilizadas, por exemplo, e vai nos fornecer. Tá? Então, nós não trabalhamos com banco de questões e exigimos que as questões sejam inéditas. Graças a Deus, a gente tem tudo correndo certinho e não temos. Questões nossas já foram utilizadas em diversos concursos. Até mesmo pelo fato que nossas questões estão na página da internet. A pergunta é a seguinte: diante de uma ilegalidade, diante de alguma irregularidade que o candidato venha a observar no processo de seleção, de aplicação das provas e tal, de quem é a responsabilidade? É um ponto crucial, porque às vezes entra-se erroneamente contra uma determinada entidade, e quando a competência, a responsabilidade era do órgão, ou seja, do cliente dessa banca organizadora, não é verdade? Então, eu sei que a pergunta é ampla demais, mas só para dar um norte para essas pessoas: até onde vai o limite da responsabilidade de uma banca organizadora? Até onde vai o limite da responsabilidade do órgão contratante? Ou seja, a responsabilidade do órgão sempre será objetiva e da banca sempre será subjetiva? Por exemplo, existem algumas provas onde metade da prova foi feita pelo órgão e a outra metade da prova foi feita pela própria banca organizadora. De quem é a responsabilidade num caso desse? Ou seja, o candidato vai entrar na justiça, por exemplo, ou vai recorrer para quem? Porque ele pode recorrer no caso do NCE e, de repente, essa questão não foi formulada pelo NCE, foi formulada por aquele determinado órgão. Na realidade, não se deve chegar a esse nível de quem fez que parte da prova, quem fez outra parte. Na realidade, se essa situação existe no concurso, tá, nós, vou dar o nosso exemplo, né, nós contratualmente dizemos, né, que a partir do momento que a banca a responsabilidade é dividida. A partir do momento que a banca é dividida. Né? Mas com certeza, é isso que o candidato é transparente. Na verdade, ele tem que procurar os direitos dele, entrando numa ação contra o que seria o nosso cliente e contra nós. Tá? A parte de quem foi a ajuda da banca, de quem foi, isso na verdade é uma discussão entre nós e o cliente. Eu estou dando como exemplo o Ministério Público. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, alguns meses atrás, fez o seu concurso, contratou o INCE e me parece que as questões de português e informática ficaram a cargo do INCE. E as demais, então, foram promovidas pelo próprio órgão. Isso é verdade? Foi um concurso que nós tivemos. A responsabilidade foi a solicitação do Ministério Público de que as bancas fossem da parte dele, porque até mesmo quem fez o concurso viu que foi um concurso
que teve umas características de questões diferentes na parte que não